consegue tocar. Ai, que tal segredo, meu irmão, que pulsa no peito, que sente não junta, que tira do sério, acende uma cidade, não dá pra explicar. Ai, que tal mistério, meu irmão, Oi, e aí, negão? Oi. Tá sumindo, hein? Tô devagar. Ô, temos uma noite, um medo mal real que te segura. Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias, senhoras vazias, vizinhos do cão. Fala, Léo Cortes, beleza, cara? Uma dessa família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão, onde dizem que não. Ai, que tá mágica, meu irmão. Leve alto, reveste, plugando no peito, mostrando outro jeito, batendo de frente. Fala, pessoal, beleza? Tranquilo todo mundo aí? Pausado aqui no vídeo. Gente, primeiramente eu queria pedir desculpas a todo mundo aí que compareceu ontem aí, ficou esperando o Periscope aí das 11 horas, mas vou ser sincero com vocês, acabei pegando no sono, dormi, tava cansado demais, tinha dormido 3 horas na noite passada, preparando aula, tive uma audiência aí em Franca sobre contrabando, fala um pouquinho no finalzinho, depois eu falo sobre a tipicidade conglobante aí, Léo Cortes, pode deixar. Então eu tava cansado, fui na audiência de contrabando lá, demorou a audiência pra caramba, quase 2 horas de audiência. Então, enfim, tive várias coisas, tive que atender cliente, então me desculpem aí quem tava esperando e quem ficou esperando o Periscope aí das 11 horas ontem, tá? Perdão aí, mas eu vou fazer de tudo aí pra gravar, esgotar aí no caso aqui a revisão de penal, tá certo? Mandei bem sim, graças a Deus, deu tudo certo lá na audiência. Teve debates orais, pensei que lá na audiência lá não iam fazer debates orais, mas teve debates orais, Ministério Público, e só que a sentença ficou para depois, né? O juiz não decidiu na hora não, mas vamos que vamos, gente. Bom, vou falar para vocês aqui eficácia com relação às pessoas, tá? Eficácia com relação às pessoas. Gente, o que é a eficácia com relação às pessoas? O que a gente estuda nesse tópico? A gente estuda nesse tópico aqui sobre as imunidades, tá? Sobre as imunidades, imunidade diplomática e imunidade parlamentar, certo? Eu vou falando algumas questõezinhas, algumas perguntas aí e vou respondendo e explicando o tema, tá certo? Então, olha, um diplomata que no caso pratica algum crime aqui no Brasil, ele é julgado pelas nossas leis, ele é julgado pela justiça brasileira. Os diplomatas não. Os diplomatas escapam do preceito secundário do crime e da lei, tá certo? Porque a lei tem o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário está ligado à conduta descrita no tipo legal, tá? Exemplo, matar alguém. Esse é o preceito primário, certo? Qual que é o preceito secundário? O preceito secundário é a pena, tá? O preceito secundário é a pena, ou seja, do homicídio matar alguém é o preceito primário. E o preceito secundário? Do homicídio simples de 6 a 20, do homicídio qualificado de 12 a 30, tá? Então, preceito primário é a conduta, é o tipo, e preceito secundário é a pena. Os diplomatas escapam aqui do preceito secundário, tá certo? Então, fala-se que a natureza jurídica, nesse caso aqui, dessa imunidade diplomática, que a natureza jurídica é uma isenção de pena. Tá? Por isso que eles escapam do preceito secundário, escapam da pena. Então, o diplomata que comete um crime aqui, ele não vai ser julgado pela nossa justiça, tá? Vai ser julgado pela justiça do país de origem deles, tá certo? Bom, ô Gilber, outra questãozinha aqui interessante. Se o parlamentar pratica um crime aqui, esse crime tem que estar relacionado com as funções dele para ser julgado pelo país de origem? Já respondo para vocês que não precisa ter um vínculo, um liame aí entre a conduta e as suas funções. O diplomata sempre vai ser julgado pela justiça do país de origem deles, tá certo, galera? Pelo país de origem deles. Bom, e o cônsul? O cônsul tem essa imunidade?
O cônsul, galera, o cônsul é diferente do diplomata. O diplomata é aquele que defende os interesses do nosso país lá fora, tá? O cônsul defende os interesses particulares, os nossos interesses lá fora, tá? Então, o diplomata representa o Brasil lá fora e o cônsul representa nós lá fora, os nossos interesses, os nossos direitos e garantias lá fora. O cônsul tem essa imunidade diplomata também? Galera, o cônsul também tem essa imunidade também tem essa imunidade. Só que essa imunidade do cônsul tem que ser provada o liame, o vínculo entre as suas funções e entre aquela conduta praticada. Então o diplomata não precisa ter vínculo entre as suas funções e a sua conduta. Já o cônsul precisa ter, no caso, comprovada esse vínculo entre as funções e a sua conduta para ele fazer jus a essa imunidade, para ele fazer jus a essa isenção de pena, tá certo? Gente, os familiares, funcionários do corpo diplomático também fazem jus a essa imunidade, ou seja, a mulher do diplomata, os filhos, a família ou aquelas pessoas que trabalham junto com o diplomata também fazem jus a essa imunidade? Também, beleza? Os familiares também escapam do preceito secundário, fazem jus à imunidade diplomática também aí, tá certo? Beleza? Cuidado com isso aí então. Falei que a natureza jurídica é isenção de pena. Bom, mas além da imunidade diplomática, galera, nós temos a imunidade o quê? Parlamentar, que é a imunidade dos deputados federais e dos senadores. Vamos falar dessa imunidade primeiro e depois nós vamos ver se essa imunidade também atinge aí os deputados estaduais e os vereadores, tá? Então nós vamos tratar das imunidades parlamentares no tocante, primeiramente aqui no tocante a os deputados e senadores federais. Desculpa, deputados federais e senadores, beleza? Bom, gente, olha só. A imunidade parlamentar, ela divide em duas. Imunidade material, também chamada de imunidade absoluta ou indemnidade, pode aparecer com esse nominho aí na sua prova. E também nós temos a imunidade relativa, é uma imunidade formal. A imunidade material está lá no artigo 53 da Constituição Federal. Está lá no artigo 53 da Constituição Federal. Lá diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá? Então a imunidade material está ligada com a opinião, com a palavra e com os votos dos senadores e dos deputados federais. É por isso que nós vemos aquela lambança, vamos dizer assim, lá no Congresso Nacional, nas casas respectivas, no Senado e na Câmara. Nós vemos aquelas discussões, aquelas baixarias lá dentro das respectivas casas, tá? E aqueles xingamentos, o senhor é um bandido, não sei o quê, papapá, aqueles xingamentos lá, eles não são imputados a quem xinga, tá? Não são imputados a quem xinga, tá certo? Então, as opiniões, palavras e votos, eles têm imunidades. Porém, cuidado. Essas opiniões, palavras e votos têm que estar ligada à função. Tem que ter um nexo de causalidade, tá? Porque se não tiver ligada à função, não vai fazer jus aí o senador e o deputado federal, não vão fazer jus à imunidade. Como assim, Gilberto? Explica isso. Explico. Se durante uma votação tiver algum xingamento, tá? Alguma opinião baixa, alguma coisa desse tipo, se tiver ligado à função, se estiver ligado àquela votação, tá certo? Nesse caso aqui, aquele xingamento não vai ser imputado ao deputado ou ao senador, no caso aí, tá certo? Agora, se lá dentro não tiver ligado, não tiver vínculo à sua função, vai ser imputado o crime de calúnia, difamação ou injúria aí ao senador ou deputado. Como assim, Gilbert? Olha só um caso, por exemplo. Determinada votação lá, um senador xinga o outro, tá? Fala assim, você tá querendo favorecer, você é um bandido, você tá querendo favorecer determinada classe, não sei o que tem. Se tiver ligado à votação,
não vai ser imputado o crime ao William. Agora, se esse mesmo senador vira para ele e fala, sua mulher tá, no caso aí, sei lá, tendo relação sexual com outro, sua mulher é uma vagabunda. O que tem isso a ver com aquela votação no caso ali concreto? Não tem nada a ver. Então, nesse caso, vai ser imputado o crime a esse senador, beleza? Tranquilo? Então, a imunidade material tem que ser comprovado o nexo de causalidade com as funções do deputado e do senador, beleza? Bom, Gilbert, e a imunidade formal que você falou? A imunidade formal aqui é diferente, galera. A imunidade formal, nós temos 4 tipos de imunidade formal. Imunidade quanto ao foro, imunidade quanto à prisão, imunidade aqui quanto ao processo e imunidade quanto à condição de testemunha. A imunidade contra o foro é tranquilo. Quem que julga o deputado federal e o senador? O STF, né, galera? É o STF, então eles têm imunidade, no caso aqui, para não ser julgados pela primeira instância aqui, tá certo? Então eles vão ser julgados pelo STF. Gilbert, se ele comete um crime antes da diplomação, porque é a partir da diplomação e não da posse, é a partir da diplomação que ele vai ter jus, que ele vai fazer jus a essa imunidade. Então, Gilbert, se antes da diplomação ele pratica um crime, e aí, depois ele ganha as eleições e é diplomado e toma posse. E aí, o que acontece? Quando ele praticou o crime lá atrás, ele não fazia jus à imunidade. Então, quem vai denunciar ele é o promotor da primeira instância. E o processo vai correr na primeira instância. Porém, a partir da diplomação, o processo sobe para o STF, tá? Fica no STF até o término do seu mandato. Quando há o término do seu mandato, o que acontece? O processo baixa. Tá? Ou seja, é a partir da diplomação e até o término do mandato que o processo vai ficar no STF, tá certo? Que o processo vai ficar no STF. Ô, Gilbert, se o crime foi praticado antes da diplomação, mas não teve processo, teve a investigação e agora, quando vai denunciar, acontece. Aí, galera, quem vai, no caso, denunciar ele será o Procurador-Geral da República, mesmo que o crime tenha sido praticado antes. Mas agora ele já está, o senador pode ser preso. Nós vimos recentemente o Delcídio Amaral dos Santos, o senador, no caso aqui do estado de Mato Grosso do Sul, ser preso. Então pode ser preso? Pode ser preso. O senador e o deputado federal pode ser preso, mas somente em flagrante delito de crime inafiançável. Flagrante delito de crime inafiançável. Ou seja, só pode ser preso em flagrante e de crime inafiançável. Bom, crime inafiançável, quais são, gente? São os TTTs, tá? Em regra, aí são os TTTs. Tráfico, tortura e terrorismo. Mas nós temos também ação de grupos armados contra o Estado Democrático, tá lá na Constituição Federal, tá? E também o crime de racismo, que também é um crime inafiançável. Não podemos esquecer somente que quase todos os crimes hoje pode ser inafiançável. Tá lá no artigo, salvo engano aqui, 324, dá uma olhadinha depois no último inciso que fala sobre os crimes aí inafiançáveis. Lá tá dizendo o seguinte, galera, que todos os crimes em que caiba a prisão aí provisória, se tiver no caso presente todos os requisitos da prisão provisória, beleza? Tá presente os requisitos da prisão provisória. Nesse caso, pode-se falar que a prisão se deu em flagrante. Olha só, desculpa, que no caso o crime é inafiançável. Então, presentes todos os requisitos da prisão provisória, o que acontece? O crime pode se tornar inafiançável. Foi o que fizeram com o caso do Delcídio Amaral. No caso do Delcídio Amaral, ele não tinha praticado nenhum crime inafiançável que eu falei para vocês, nem os TTTs e nem a ação de grupos armados e nem o racismo, tá? Não tinha praticado nenhum desses crimes aqui. O que aconteceu então? O ministro Teori Zavascki entendeu o seguinte, que estava presente
todos os requisitos da prisão provisória, que está lá no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, entendendo que estava presente todos os requisitos da prisão provisória, quais são esses requisitos, Gilberto? Você lembra? Garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, não se fala conveniência, se fala garantia, que é o melhor termo aqui, da instrução criminal, perigo de fuga aí. Então, o Teori Zavascki entendeu que estava presente todos os requisitos da prisão provisória. Se ele entendeu isso, ele falou o seguinte: esse crime aqui se torna inafiançável de acordo com o artigo 324 do Código de Processo Penal, o inciso 4º lá. Tá certo? Então ele deu uma forçada? Deu. Entendeu que foi uma forçada aqui. Só que no caso entendeu que estava em flagrante, porque o crime em flagrante, o crime no caso que ele cometeu era o permanente, que era o artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, era um crime permanente, então por isso que se deu a situação de flagrância, e é um crime inafiançável porque deu-se uma forçada aí para tornar o crime inafiançável, tá certo? Então galera, resumindo aqui tudo, o crime praticado por senador e deputado federal. Esse senador e deputado federal está sujeito à prisão? Está sujeito à prisão? Sim, somente prisão em flagrante e de crime inafiançável. Olha só, então Gilbert, cabe prisão provisória? Cabe prisão provisória, ou seja, preventiva e temporária? Cabe prisão provisória de deputado e senador? Não, não cabe prisão provisória de deputado e senador. Está lá no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lá só diz que é possível a prisão de senador e deputado de crime em flagrante e inafiançável. Tá certo? Cuidado aí. Na decisão, se você ver a decisão da prisão do Delcídio Amaral dos Santos, você vai ver que está escrito prisão preventiva. Foi uma técnica errada do STF. Foi uma técnica errada, porque não existe prisão preventiva, prisão provisória de deputado e senador. Somente prisão em flagrante e de crime inafiançável. Tá certo? Cuidado aí. Gilbert, você falou que tem 4 tipos de imunidade formal, você falou 2, você falou da imunidade, no caso aqui, quanto ao foro, que é o STF que julga desde a diplomação e não da posse, cuidado, vem aqui da posse na prova, não é da posse, é da diplomação, e vem também imunidade quanto à prisão, você falou dessas 2. Qual que é a terceira forma de imunidade aqui, galera? A terceira forma de imunidade é quanto ao processo. Quanto ao processo, se é possível sustar ou não o processo. Porque como que acontece? Olha só como que acontece, gente. Se o deputado pratica um crime inafiançável, como o Delcídio Amaral, e também permanente, ou seja, se for um crime aí, se tiver em flagrante delito, melhor dizendo, o que acontece? O STF remete esse auto aí da prisão lá para a Câmara ou Senado Federal, tá? Ou para a Câmara ou para o Senado. Beleza? E o que acontece? A Câmara ou o Senado tem 24 horas para decidir sobre a prisão. Ou seja, ela vai decidir se ele continua preso ou se ele não continua preso. Tá certo? Acontece dessa forma aí. Em 24 horas o STF remete os autos para a respectiva casa do Congresso Nacional. Se for deputado, vai para a Câmara. Se for para o Senado, vai para o Senado aí. Tá bom? Então acontece dessa forma. E quanto ao processo, Gilberto, que você disse aqui? Gente, quanto a processo acontece o seguinte: depois de ser feita a prisão ou não, o Procurador-Geral da República vai denunciar, no caso aqui, o senador ou deputado. Denunciado, o STF vai receber ou rejeitar a denúncia. Ele vai receber ou rejeitar a denúncia. Recebida a denúncia, com os requisitos preenchidos, recebida a denúncia, o que o STF faz? O STF remete de novo os autos à Câmara ou ao Senado. Remete de novo os autos à Câmara ou ao Senado. Aí a Câmara ou o Senado, pela maioria de seus membros, pode fazer o quê? Sustar o processo. Pode suspender o processo até o final do mandato. Até o final do mandato, tá certo? E nesse caso, se a Câmara suspender, se o Senado suspender o processo, fica suspenso também a prescrição.
a prescrição, tá certo? Fica suspenso a prescrição. Olha, é 45 dias mais ou menos para ter essa suspensão aí, porque não tem o prazo correto no parágrafo 2º ou parágrafo 3º, mas entende-se aí que seja mais ou menos esse prazo aí, tá certo? Da prisão são 24 horas, tá? Da prisão são 24 horas. É 24 horas, no caso aqui, para a Câmara ou o Senado decidir sobre a prisão, tá certo? Aqui da sustação do processo, que não tem o prazo aqui no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal. Beleza, galera? Cuidado aí. Só que é o seguinte, tem o pulo do gato que eu vou passar para vocês. Tem o pulo do gato. Essa suspensão não é absoluta. Essa suspensão não é absoluta. Como assim, Gilbert? Como assim? Se você abrir a Constituição Federal no artigo 53, parágrafo 3º, você vai ver aqui que nesse caso pode suspender o processo do deputado ou do senador se o crime dele for cometido após a diplomação. Se for cometido após a diplomação, há a possibilidade da suspensão do processo. Se o crime for cometido antes da diplomação, tá? Antes da diplomação, não vai ter a suspensão do processo. Sabemos que, quanto ao foro, crime cometido antes da diplomação, aí ele é diplomado, o processo vai para o STF, tá? Então, se ele cometeu o crime antes da diplomação, beleza. Quanto ao foro, ele vai ter a imunidade. Quanto ao foro, ele vai ter. A partir do momento que ele é diplomado, o processo sobe para o STF e fica no STF até o término do seu mandato. Depois o processo desce, beleza? Agora, se o crime é cometido antes, ele tem imunidade quanto ao foro, mas ele não tem a imunidade quanto ao processo, porque aqui a Câmara e o Senado não... Porque teve uma pessoa me ligando aqui, deu uma travada, voltou aqui? Voltou aqui para vocês? Acho que voltou, né? Deu uma travada aqui, tô vendo o coraçãozinho subir aí, acho que voltou. Às vezes acontece isso, alguém me liga aí e não dá pra gente continuar aqui, mas agora beleza. A Tainá falou que voltou aqui. Olha, então, quanto à imunidade do foro, mesmo o crime cometido antes, o processo sobe pro STF depois da diplomação. Só que a imunidade quanto ao processo ele não vai ter se o crime é cometido antes da diplomação. Nesse caso aqui, a Câmara e o Senado não vai poder suspender o processo. Somente crime cometido após a diplomação que ele vai ter a imunidade quanto ao processo. Então, vou repetir. Somente o crime cometido após a diplomação que ele vai ter a imunidade quanto ao processo. Cuidado que isso é peguinha de prova. Não deixe esse peguinha te pegar, tá? Não deixe o examinador te pegar nesse ponto aqui. Trouxe para vocês que o crime cometido antes da diplomação, ele vai ter a imunidade quanto ao foro, porque o processo sobe para o STF após a diplomação. Só que ele não vai ter imunidade quanto ao processo. Nesse caso aqui, o processo não vai poder ser suspenso. O processo só pode ser suspenso se o crime é cometido após a diplomação. Beleza? Bom, quanto à testemunha, quando a condição de testemunha, o deputado e o senador está obrigado a ser testemunha? Galera, deputado e o senador é igual qualquer pessoa. Ele está obrigado a depor. Ele está obrigado a ser testemunha aos fatos que ele tenha conhecimento. No entanto, ele não está obrigado a depor. Ele não está obrigado a depor se tiver algum fato conhecido por ele, esteja ligado à sua função, ou se alguém confiou a ele essa informação sobre a sua função, tá? Só aí que ele não vai estar obrigado a depor. Isso está lá no parágrafo 6º do artigo 53 da Constituição Federal. Olha lá. Os deputados e senadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas no exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram
ou deles receberam informações, tá? Então, se tiver ligado à função do deputado e senador, ele não vai estar obrigado a depor. Porém, ele é como qualquer outra pessoa. Se não estiver ligado à sua função, ele está obrigado a depor. Se ele presencia um assassinato fora do Congresso Nacional, um roubo fora do Congresso Nacional, ele está obrigado a depor? Aqui sim, ele está obrigado a depor. Beleza? Tranquilo aí, galera? Beleza? Falei então para vocês sobre as 4 formas de imunidade formal, que é a imunidade quanto ao foro, quanto ao processo, quanto à prisão e também contra a condição de testemunha. Carioca, e eu também acho, Carioca, mas tá na Constituição Federal aqui, tá certo? O fundamento para ele não depor aqui, porque no caso ele pode se tornar réu. Só que olha aqui o seguinte, Carioca, Carioca, nesse caso aqui, quanto à condição de testemunha, é quanto à condição de testemunha. Se ele for réu, ele não está obrigado a dizer a verdade. Se no caso ele for testemunha, aí ele está obrigado aí a dizer a verdade, beleza? Cuidado aí então. Se ele for testemunha, ele está obrigado a depor, somente nos fatos. Outra vez ligaram aqui e eu acho que voltou aí, acho que deu uma suspendida no vídeo, mas acho que voltou, né? Beleza aí. Desculpa aí, o pessoal tá me ligando aqui. Agora eu acabei. Então, tá dando chute aí, tá dando... Voltou agora, Carioca? Voltou aí? Tá legal aí? Então beleza. Gente, outra questãozinha aqui pra vocês. Permanece no estado de sítio as imunidades? As imunidades, nesse caso, permanecem no estado de sítio, que é naquele estado de crise, tá? No estado de crise. Permanece as imunidades, galera? Permanece as imunidades. No entanto, olha só, essas imunidades aqui podem ser suspensas mediante o voto de 2/3 da respectiva casa. Só que é o seguinte, ela pode ser suspensa nos atos praticados fora do Congresso Nacional, porque dentro do Congresso Nacional as imunidades nunca poderão ser suspensas. Nunca essas imunidades vão poder ser suspensas. Só nos atos praticados fora do Congresso Nacional. E mesmo nesses atos praticados fora do Congresso Nacional, no estado de sítio, no estado de crise, tem que ter o voto de 2/3 da respectiva casa. Beleza? Tem que ter o voto de 2/3 das respectivas casas. Falei para vocês das imunidades dos deputados federais e dos senadores, tá certo? Gente, e os deputados estaduais também têm essas imunidades? Galera, também tem essas imunidades. Os deputados estaduais também têm essas imunidades. Está lá no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. Também tem essas imunidades aqui, tá certo? Só que olha o seguinte, no tocante ao foro, no tocante à imunidade formal quanto ao foro, esses deputados estaduais não vão ser julgados pelo STF. Eles vão ser julgados pelo TJ, ou pelo TRF, ou pelo TRE, dependendo do crime cometido por eles, tá? Então eles não vão ser os deputados estaduais julgados pelo STF. Eles vão ser julgados aí pelo TJ, pelo TRF ou pelo TRE, dependendo do crime praticado por eles. Beleza? Mesma coisinha que eu falei para vocês para os deputados estaduais ou federais, ou deputados federais e senadores. Só muda a questão do foro. O resto é a mesma coisinha, tá certo? Gente, e o vereador? O vereador tem essa imunidade? Galera, o vereador tem imunidade somente material. Ou seja, qual que é a imunidade material? Quantas palavras, opiniões e votos. Quantas palavras, opiniões e votos. E essa imunidade é somente no tocante à circunscrição que ele exerce o mandato. Somente naquele município que ele exerce o mandato. Somente naquele município o vereador terá imunidade material. E lembrem-se, a imunidade material precisa da comprovação do nexo de causalidade, da conduta pelo vereador praticada e as suas funções. Precisam estar ligadas. O xingamento, a opinião, o voto tem que estar ligado à sua função. Se não estiver ligado à função, ele não vai ter jus à imunidade material. Beleza? Então, quanto à imunidade formal, que é aquela imunidade quanto ao foro, quanto à prisão, quanto ao processo e quanto à condição de testemunha, o vereador não tem.
O vereador não tem. Agora, cuidado, que eu vou dar o pulo do gato para vocês. Quem é do Rio de Janeiro e quem é do Piauí, quem é do Rio de Janeiro e quem é do Piauí, tomem cuidado. Porque a Constituição estadual prevê o foro por prerrogativa de função ao vereador. Então, o vereador que pratica algum crime no Rio de Janeiro e no Piauí é julgado pelo TJ. Mas é só Rio de Janeiro e Piauí. O resto do Brasil, o vereador não tem imunidade quanto ao foro. Ele não tem prerrogativa, foro por prerrogativa de função aqui, tá certo? Cuidado aí, é Piauí e Rio de Janeiro. É Piauí e Rio de Janeiro. O resto é só julgado aqui pelo juiz de primeiro grau. O vereador não vai ter foro por prerrogativa de função. Então tem que estar na Constituição Estadual. Beleza? Tem que estar na Constituição Estadual. Galera, olha o peguinho aqui, ó. Foro por prerrogativa de função contra versus júri, tribunal de júri. Se um deputado ou um senador pratica um crime doloso contra a vida, sabemos que o crime doloso contra a vida, quem julga é o tribunal do júri. Quais são os crimes dolosos contra a vida? É o homicídio, é o infanticídio, é o suicídio, que é instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio, e o aborto. Então, esses 4 crimes são julgados pelo tribunal do júri. Agora, se um deputado ou senador pratica, um deputado federal, tá? Se um deputado federal ou um senador pratica um crime doloso contra a vida, quem julga ele? É o tribunal do júri ou é o STF? Galera, é o STF, porque a própria Constituição excepcionando a Constituição. A própria Constituição excepciona ela mesma. Ela fala que os crimes dolosos contra a vida são julgados, a Constituição Federal fala que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Só que ela fala também que no caso de crime praticado por deputado federal e senador, quem vai julgar é o STF, porque eles têm foro por prerrogativa de função. Eles têm imunidade formal quanto ao foro. Beleza? Cuidado aí então. Gilbert, e no caso de deputado estadual? Deputado estadual pratica um crime doloso contra a vida. Quem vai julgar? É o TJ, TRF, TRE ou é o tribunal do júri? Deputado estadual também tem o foro por prerrogativa de função. Deputado estadual também vai ser julgado pelo TJ ou o TRF ou o TRE, que essa é a única diferença do deputado federal. Lembrem que o deputado federal é julgado pelo STF. O deputado estadual tem todas as imunidades que são aí fazem jus o deputado federal. Somente muda no tocante ao foro, que em vez de ser STF é TJ, TRF, TRE. Beleza? Bom, Gilbert, e se no caso o vereador pratica um crime aí doloso contra a vida? Gente, nós vimos que o vereador que pratica um crime, qualquer crime, ele não tem imunidade por prerrogativa de função. Ele não tem a imunidade formal, ele só tem a imunidade material. Então quem vai julgar o vereador é o júri. Porque a Constituição Federal não traz a imunidade para o vereador. A Constituição Federal traz a imunidade somente para o deputado federal, ao senador e ao deputado estadual. Ela não traz a imunidade formal quanto ao foro para o vereador. Então o vereador que pratica um crime doloso contra a vida é julgado por quem? É julgado pelo tribunal do júri. Ô Gilbert, mas você falou que no caso do Rio de Janeiro e no Piauí, quem julga o vereador que pratica algum crime é o TJ. Falei e tá certo. Só que se for um crime doloso contra a vida, mesmo assim, vai ser o júri, vai ser o tribunal do júri, mesmo lá no Rio e mesmo lá no Piauí. Por que, Gilberto? Eles não têm foro por prerrogativa de função? Eles têm foro por prerrogativa de função. Todavia, esse foro do vereador do Piauí e do Rio é estabelecido onde? É fixado onde? Na Constituição Estadual. Na Constituição Estadual. E a Constituição Federal está aqui. A Constituição Estadual está aqui.
A Constituição Federal fala o quê? Crime doloso contra a vida, quem julga é o júri. Quem julga é o júri. A Constituição Federal garante alguma imunidade, ela excepciona ela mesmo para o vereador, nos casos do vereador? Não. Onde que vem a exceção? Constituição Estadual. A Constituição Estadual está aqui embaixo. Então, na Constituição Estadual, estando aqui embaixo, prevalece a Constituição Federal. Prevalece a Constituição Federal. Beleza? Então, ó, deputado federal, senador, pratica crime doloso contra a vida, quem julga? STF, não é o Tribunal do Júri, é STF. Agora, deputado estadual, pratica crime doloso contra a vida, quem julga? TJ, ou TRE, ou TRF, depende do crime doloso contra a vida praticado, beleza? Agora, se no caso o vereador pratica um crime doloso contra a vida, quem julga? É o Tribunal do Júri. Súmula 721 do STF. Súmula 721 do STF. Beleza? Galera, alguns casos aqui agora. Quem julga o prefeito? Quem julga o prefeito é o TJ. Quem julga o prefeito é o TJ, é o Tribunal de Justiça. Quem julga o juiz, o promotor, é o Tribunal de Justiça que ele está vinculado. Por exemplo, um juiz de São Paulo, quem julga é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Mesmo que ele pratique um crime na Bahia, mesmo que ele pratique um crime em Goiás, mesmo que ele pratique um crime em Mato Grosso. O juiz que é de São Paulo e pratica um crime fora do estado de São Paulo, ele continua sendo julgado pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, porque é o Tribunal de Justiça que ele está vinculado. É o Tribunal de Justiça que ele está vinculado. Não é o Tribunal de Justiça onde ele pratica o crime. É o Tribunal de Justiça que ele está vinculado. Beleza? Cuidado com isso aí, tá certo? Falei pra vocês então, galera, a imunidade diplomata, a imunidade parlamentar, ou seja, a eficácia da lei em relação às pessoas. Cuidado. Só uma última dica. Se perguntarem pra vocês a natureza jurídica da imunidade diplomática, eu falei para vocês que a natureza jurídica da imunidade diplomática é uma causa de isenção de pena. É uma causa de isenção de pena. Agora, a imunidade parlamentar, qual a natureza jurídica da imunidade parlamentar? Prevalece que é causa de atipicidade. O fato se torna atípico. Então não vão confundir. Não vão confundir, vou repetir. Natureza jurídica da imunidade diplomática, causa de isenção de pena. Natureza jurídica da imunidade parlamentar, causa de atipicidade. Beleza, galera? Fechamos então imunidade aqui, diplomática, imunidade parlamentar. Fechamos eficácia em relação às pessoas. Então, olha só o que nós tratamos na revisão até agora. Nós tratamos eficácia penal, eficácia da lei penal no tempo que sempre cai em prova, cuidado. Nós tratamos de eficácia da lei penal no espaço que sempre cai. Lembra do princípio da territorialidade, da extraterritorialidade, condicionada, incondicionada e hipercondicionada. Também nós temos aqui, no caso, tratamos também da eficácia da relação penal quanto às pessoas, que tratamos hoje, que trata-se das imunidades, imunidade diplomática e imunidade parlamentar. Lembra que a imunidade parlamentar ela se divide em imunidade material, que é contra as opiniões, palavras e votos, e também imunidade formal, que é quanto ao foro, processo, prisão e também quanto à condição de testemunha, tá certo? Nós vamos entrar na próxima revisão parte 3 de Direito Penal, nós vamos entrar em Teoria Geral do Delito, tá certo? Fiquem todos com Deus, obrigado pela presença de todos aí que passaram aqui, que continuaram até o final no Periscope do Gilbor aqui. Aqueles que perguntaram, não sei se estão aqui, acho que foi a Sandra que perguntou o que eu era, quem eu era. Eu sou advogado, eu sou professor e sou concurseiro. Então, tô sendo quase tudo aí. Sou advogado, professor e concurseiro, tá certo? Dou aula aí para OAB
para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto de primeira fase quanto para segunda fase. Mas também as dicas aqui não são relacionadas apenas para a OAB, são relacionadas para concurso público também. Eu presto concurso público, a Sandra está aí presente, eu presto concurso público para magistratura. Meu sonho, meu coração aí é da Magis, então eu presto concurso para magistratura. Inclusive, estou indo para o Rio na sexta-feira, depois de amanhã, para prestar a prova da Magis lá. No domingo, a prova da magistratura, primeira fase lá da prova da magistratura, tá certo? Então, sou aí advogado, professor e concurseiro. Tamo junto aí, trazendo dicas tanto para a OAB quanto para concurso público, tentando preparar vocês e vou conseguir, se Deus quiser, preparar vocês aí para a OAB, para concurso público, e com certeza vocês estão me ajudando na minha preparação, porque eu passando um pouquinho do que eu estou aprendendo, do que eu sei aqui para vocês, eu também estou aprendendo, que eu estou fixando melhor a matéria, tá certo? Obrigado, Sandra. Deus sabe o momento de cada um, tenho certeza. Como eu sempre digo, Sandra, concurso é uma fila. Concurso é uma fila. Tem muita gente mais preparado que nós que está lá nos primeiros lugares, vamos dizer assim. Mas a nossa vez vai chegar, porque essas pessoas vão passar e a nossa vez vai chegar. Façam a sua parte, que Deus vai ajudar da dele, e eu também, no que puder aqui, eu vou estar ajudando vocês, tá certo, galera? Fiquem todos com Deus, obrigado pela presença aí. Acho que amanhã, hoje já não vai dar para gravar um outro Periscope, a parte 3 da revisão, mas amanhã eu venho com a parte 3 da revisão. Só que hoje eu venho ainda gravar uma aula de empresarial para os meus queridos alunos do curso da OAB da primeira fase de Ituverava. Eu venho gravar uma aula de empresarial. Então, mas quem quiser fazer parte desse Periscope, são todos bem-vindos. Podem compartilhar.